Você sabe que eu e você, o povo de Deus, nós somos o povo mais feliz dessa terra, amém? Você pode falar glória a Deus aí no seu lugar? Você pode olhar para a pessoa que está no seu lado, ver se ela está sorrindo aí e falar: oi filho, nós somos o povo mais feliz, fala para ela. Se alegra, fala para ela, se alegra porque Deus é bom. Sorri para ela aí, dá um sorriso para ela, fala assim: uau, Deus é bom. Sabe, eu e você, nós temos que aprender a se tornar um povo feliz. Não pelo aquilo que nós estamos vivendo ou pelas circunstâncias do momento. Nós somos felizes porque Cristo, Ele habita dentro de nós. Nós somos a habitação do Senhor. Então nada pode roubar essa alegria de dentro de nós. Não é uma circunstância financeira, não é um problema no casamento, não é algo natural que vai roubar isso. Amém? E eu sei que eu voltei hoje, vou falar sobre oferta. Fazia tempo que eu não ministrava sobre oferta. E quando falamos de oferta, normalmente muitas pessoas não gostam disso, amém? Mas eu creio que aquele que entendeu que ele foi chamado para investir no reino de Deus, ele se torna alegre em ser participante. Porque você sabe que Deus, Ele não precisa do seu recurso, mas Ele te faz participante de algo grande aqui nessa terra. Então você deveria saber que você é privilegiado em estar nessa posição de participante com o seu dízimo e com a sua oferta no reino de Deus. Amém? E nós como igreja, nós vamos avançar nessa área também, porque o Senhor vai gerar no seu coração esse encargo de você ser um dizimista e de você ser um ofertante. Amém? Eu queria compartilhar com você hoje, está lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7. É uma leitura extensa aqui, mas o Senhor vai nos dar graça, amém? Vai trazer revelação ao seu coração daquilo que Ele quer compartilhar conosco nessa noite. E lá fala sobre Eliseu ajuda uma viúva pobre. O verso 1 em diante fala assim: certa mulher que era viúva de um dos membros do grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu, como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus o Senhor, mas agora um homem a qual ele deve dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que você tem em casa? Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite. Respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestam muitas vasilhas. Depois que os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas e vão pondo de lado as que foram ficando cheias. Então a mulher foi para casa com seus filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Então foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: vende o azeite, pague todas as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos viverem dali em diante. Amém? Nós podemos ver aqui algo que é sobrenatural, que é uma multiplicação. Aquilo que parecia pouco, se tornou em muito. E eu e você servimos um Deus que sempre faz muito mais. Fala assim: nós servimos um Deus que faz muito mais. Fala assim: eu e minha casa vamos desfrutar do muito mais do nosso Deus. E o primeiro ponto que eu queria falar para você aqui: valorize aquilo que você tem nas suas mãos. Nós podemos ver que quando Eliseu chegou e ele perguntou para aquela mulher o que ela tinha, ela falou: não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de óleo num jarro. Ela não estava valorizando aquilo que ela tinha nas suas mãos. Mas quando eu e você servimos um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele sempre nos surpreende com aquilo que nós temos. Por isso que nós estou falando de dízimos e ofertas. Muitas pessoas não entregam o seu dízimo, muitas pessoas não ofertam por causa às vezes do valor que estão entregando.
porque acham que Deus só aceita um gigante valor, e acabam não valorizando aquilo que estão colocando diante do Senhor. Nós sabemos que dízimo é algo que é um princípio espiritual para todo cristão. Todo cristão que nasceu de novo e tem revelação, ele tem que ser um dizimista fiel. Não porque eu estou falando, a Bíblia fala isso. Você vai ver lá do tempo de Abraão. Ele foi o primeiro dizimista. Ele fez uma aliança com Melquisedeque, com o dízimo. Então o dízimo vem antes da lei. O dízimo é graça. Fala assim, o dízimo é graça. Aleluia! Então se você entende, você se torna um dizimista. Mas você só consegue se tornar um dizimista por causa do quê? Por causa da luz da palavra. A palavra é Cristo, Ele nos traz essa revelação. Nós temos um alvo que nós oramos toda semana. Nós vamos ser 100% de membros dizimistas no nosso meio, amém? Então assim, mas por que eu estou falando para você? Mas eu quero falar também aqui de oferta. Porque muitas pessoas às vezes não entregam a sua oferta porque acham que é um pequeno valor. Não valoriza aquilo que coloca diante de Deus. Mas eu quero falar para você, essa viúva, através daquele pouco azeite, ela desfrutou de algo sobrenatural. Ela viu o azeite multiplicar. Porque Deus, Ele é expert em pegar o pouco e tornar em muito. Eu estou falando do Velho Testamento. Mas se nós formos lá para o Novo, você vai ver a multiplicação dos pães e dos peixes. Algo que era pouco, que alimentou mais de 5.000 homens. Tu entende? O quanto Deus faz. Porque Ele é um Deus que faz muito mais. Ele sempre nos surpreende. Então eu estou chamando você, nessa noite, para você ser participante disso. Dessa grande obra aqui nessa terra. Sabe, nós só vamos parar de fazer aquilo a qual o Senhor nos chamou, quando Ele voltar para nos buscar. E eu quero falar para você, há sinais que a volta dele está próxima. Sinais visíveis, nítidos. E você está esperando o quê? Para você se tornar um participante na obra do Senhor. Com o seu dízimo, com a sua oferta. Mas obreiro é R$1, R$2. Você está sendo participante. Nós temos crianças que dizimam 25 centavos por mês. Você acha que isso faz diferença na nossa vida financeira da igreja? Não faz, é 25 centavos. Mas para diante do nosso grande Deus, para Ele faz muita diferença. Porque Ele vê fidelidade. E essas crianças, às vezes elas prosperam, elas crescem, elas se tornam investidoras. Sabe por causa do quê? Quando eu falo que elas não importam, não é porque a gente não liga para isso. Eu falo que o valor, 25 centavos, é um valor simbólico. Mas às vezes tem pessoas que ganham muito mais do que isso e não são dizimistas, não são ofertantes. E crianças que não estão aqui às vezes no culto, que estão lá nas salas dos kids, aprendendo sobre isso também, a ser um participante na obra. Elas geram um coração fiel ao Senhor. Elas entendem que aquilo que elas receberam, às vezes de mesada, para comprar um doce, elas entendem que foi Deus que deu para elas, que não foi o seu pai, a sua mãe que deu, mas que foi Deus. Tu entende? Estou chamando você para você ser participante de algo muito maior que você. Porque a obra de Deus é muito maior que a sua vida financeira, que o seu casamento, que tudo. Eu estou chamando você para ser participante disso. O segundo ponto que eu queria falar para você aqui, é que 0 vezes 0 não gera multiplicação. Você não tem como multiplicar nada. Nada com nada é nada. Por isso que você tem que ter algo. Você tem que entregar algo para o Senhor para haver multiplicação. Você vai ver lá, eu queria projetar também para nós. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, projeta para nós. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também vai ceifar. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Você entende? Ao que a oferta é uma semente. Quando você planta algo, você vai colher algo também. Mas quando você planta um grão de milho, você não vai colher só um grão de milho. Você vai colher muitos e muitos grãos de milho. Porque a multiplicação do Senhor, ela é muito maior do que você pode imaginar. Mas você tem que plantar algo para colher.
E aqui nós podemos ver aquele que planta pouco, ele vai colher pouco. Mas aquele que planta com abundância, ele vai colher também com abundância. Por isso que você, na casa de Deus, você tem que ser um participante com as suas ofertas. Você não pode deixar de todo culto você estar ofertando, toda célula você está ofertando. Mas eu não tenho um valor muito alto. Não, seja participante. Seja participante. Assim como essa viúva tinha pouco, que às vezes para ela não era nada, mas depois ela viu que se tornou muito. Deus está chamando você para você descobrir algo nas suas finanças que você não descobriu ainda. Se chama confiança. Quando você confia no Senhor, você desfruta de algo tão bom financeiramente. Eu estou falando isso porque eu estou falando de oferta e dízimo nesse momento. Mas quando você confia no Senhor, você desfruta de tudo na sua vida bom. Mas eu estou falando aqui especificamente de finanças. Porque você entende que o Senhor sempre vai prover para você. Às vezes você se depara com a escassez. De repente uma porta se abre para você desfrutar do favor. Então você tem que aprender a confiar no Senhor. Mesmo com às vezes com o seu recurso limitado. Ah, mas eu tenho muitas contas, eu pago aluguel, eu pago água, luz e muitas outras coisas, não sobra para o dízimo, não sobra para ofertar. Então, se torne isso primeiro, porque o resto das coisas não vai faltar. Você entende? Porque é uma prioridade. Eu sempre falo, os jovens, eu falo assim, todos jovens podem ser dizimistas. Mas eu falo no total, todas as pessoas podem ser dizimistas. Tem que entender que é um princípio de primeiro. Quando você pega um recurso, você fala, Senhor, esses 10% é do Senhor, porque eu sei que foi o Senhor que me deu esse todo. Antes de pagar qualquer coisa, você entende que você tem que tirar o seu dízimo. E tem muitos irmãos que já tiram a sua oferta, às vezes, do mês todo, para entregar na célula, para entregar no culto, porque eles entendem, conforme eles vão plantando, eles vão colhendo na sua vida, e não tem faltado nada. Às vezes, parece que eles estão vivendo no zero, mas o Senhor sempre surpreende eles por causa da fidelidade de cada um deles, amém? E eu queria terminar aqui falando para você, confie no sobrenatural de Deus, porque aqui foi algo sobrenatural. Você imagina um pequeno jarro com azeite, encheu muitas vasilhas, deu tanto azeite, que ela conseguiu pagar a dívida do seu esposo que tinha falecido, e ainda sobrou para eles sobreviverem. O tanto de multiplicação que houve aqui. Porque isso é sobrenatural. Quando você se compara com algo que às vezes parece que vai faltar, Deus sempre nos surpreende. Nós passamos agora por um momento de turbulência, mas nós sempre confiamos no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam. Tu entende? As suas finanças é dessa forma. Quando você aprender a confiar no Senhor. Estou ensinando 2 princípios para você confiar. Um sendo dizimista, outro sendo ofertante. Porque falar de finanças, falar de dinheiro, as pessoas falam, mais uma vez estão pedindo, não estão pedindo nada. Nós temos um Deus que nos sustenta. Toda a providência vem do Senhor. Ele é o único que pode gerar esse desejo no seu coração de você ser um participante. Mas eu estou ensinando para você que não tem como perder, não tem como ganhar de Deus no dar, porque Deus sempre vai nos surpreender. Então, por que eu estou falando para você? Porque eu estou chamando você para confiar na totalidade com as suas finanças. E agora ou nunca, nós como igreja precisamos que você entenda isso. Que você entenda que você foi chamado não apenas para ouvir o culto, para estar na célula. Não, mas Deus chamou você para ser participante também, com os seus recursos. Porque quando você abre mão disso, você entende que Ele está provendo para você através do seu patrão que você trabalhando, através da sua empresa que está prosperando, através da causa da justiça que vai ser liberada. Você entende que é o cuidado de Deus. Porque é a forma de Deus também nos cuidar. É provendo, porque um dos nomes dele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Você tem que crer, não vai faltar. E essa é a sentença profética que nós estamos vivendo já aqui há 9 anos. Não vai faltar. Muitas vezes, nós olhamos para o pequeno jarro e falamos assim, isso aqui não vai dar. Esse mês agora, o último mês aqui para nós foi difícil. Um gigante aluguel, um pequeno jarro.
minúsculo, quase invisível. Nós falamos: Senhor, o Senhor tem que multiplicar aqui. Reforma, gasto. Nós falamos: Senhor, o Senhor tem que fazer algo aqui sobrenatural. Eu quero falar para você, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado, não tem faltado. Nós temos fechado as torneiras, nós temos desfrutando do milagre dia após dia, do sobrenatural do Senhor. Aquilo que às vezes para nós é pequeno, diante do nosso Deus Ele é grande, porque Deus faz. Eu queria chamar você para você ser participante disso. Se você não é um dizimista, se você não é um ofertante, o que você está esperando, filho? Você está esperando Deus descendo uma nuvem para falar para você? Vá para a palavra. A palavra gera isso no seu coração. Seja um participante. Dá um passo de fé. Ô Breno, eu não tenho nem trabalho ainda. Pega um envelope, leva para casa e fala: Senhor, eu quero ser um dizimista. Eu quero ofertar tanto por mês ou tanto por semana. Deus vai fazer. A minha empresa não está avançando. Fala: Senhor, chegou o tempo de eu prosperar como nunca antes. Porque esse é o ano da restituição. Amém? Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar, para nós encerrarmos aqui. Hoje não teve plaquinha, pastor. Acho que eu passei do tempo. Passei? Perdão, é que não tem plaquinha, daí eu me empolgo, né? Achei que era 1 hora de palavra da oferta, mas é só 15 minutos. Eu queria orar por você. Orar pela sua casa, orar pela sua família, declarando que o Senhor vai gerar muita provisão na sua vida, porque Ele é o Deus do muito mais. Aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração, separe a sua oferta, porque nós vamos orar e vamos declarar que o Senhor vai gerar dentro de você um coração generoso, para você ser participante da obra de Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus, por cada, Deus, membro da nossa igreja, por cada família, Deus, do nosso meio. Eu declaro, Deus, por cada pessoa que aqui está. Deus, gera, Deus, um coração generoso dentro de cada um deles. Que o Senhor possa, Deus, multiplicar a sementeira nesses dias. Deus, que o Senhor possa gerar a provisão dos mais altos céus. Nós colocamos diante do Senhor cada irmão, cada empresa, Deus, cada um que está procurando serviço. As portas se abrirão nesses tempos. Nós declaramos em nome de Jesus, Deus, que nós vamos, Deus, florescer, Deus, nessa área financeira, a qual, Deus, nós vamos experimentar da abundância do Senhor. Irmãos que são, Deus, fiéis com os seus dízimos, Deus, com as suas ofertas, eles vão prosperar como nunca antes nesse tempo. Aqueles que não são, Deus, o Senhor vai gerar, Deus, o desejo deles se tornarem, Deus, no seu coração, Deus, e eles serão participantes da obra aqui nessa terra. Por isso eu abençoo cada um que está aqui, cada irmão que está aqui. Eu declaro, Deus, graça sobre graça, favor sobre favor, sobre cada um deles, em nome de Jesus. Você pode falar amém? Aleluia. Então eu queria que você separasse sua oferta e trouxesse aqui, como um ato de plantar hoje uma semente ao Senhor. O seu dízimo, se você entregou o seu dízimo essa semana, ou vai entregar hoje, fique aqui na frente, eu também queria orar por você, amém?